Não há brasileiro de mais de 40 anos que não se lembre da Copa de 1970. A Copa de 1970 foi inesquecível, primeiro porque a gente ganhou. Depois porque a gente sabia qual era o time que ia jogar. Bastante diferente. Mas uma das coisas que aconteceu foi que na Copa de 1970 houve uma estreia internacional. E o estreante, a princípio, ficou assim meio desacreditado com a torcida. Quem conhecia futebol achava que não ia dar certo. Afinal, o futebol já vinha há tanto tempo acontecendo sem ele. Mas ele fez o seu ingresso no campeonato mundial e de lá para cá nunca mais saiu do campo. Eu estou falando do cartão amarelo. Foi a primeira vez que um juiz fez aquele famoso gesto de levantar o braço e mostrar um pedacinho de, sei lá do que é, de plástico, de vinil amarelo, indicando que um jogador havia saído da linha, ele havia cometido algo que era além do normal, do tolerado no campo de futebol. Naturalmente também tem o famoso cartão vermelho. Mas nós estávamos claramente esperando, aqueles que já torciam por futebol naquela época, que isso tornasse o jogo um pouco mais óbvio para quem estava assistindo de longe e nós soubéssemos o que estava acontecendo entre juiz e jogador no campo de futebol. Porque às vezes o juiz ficava conversando com um camarada lá e não sabia se estava trocando receita, se estava xingando uma mãe do outro, o que estava acontecendo. Agora 100 mil pessoas no estádio, milhões pela televisão, sabiam que o juiz estava dando uma bronca naquele jogador. Hoje eu quero falar com vocês, começando uma série que só vai continuar no mês de novembro, sobre cartões amarelos do céu. Não seria mais fácil se de repente você visse sair lá do meio de uma nuvem uma mão gigantesca, chegar na sua frente assim e pá, dar-lhe um cartão amarelo, para você saber que você está andando errado, para você saber que o seu comportamento está fora daquilo que Deus ordena, daquilo que Deus permite, até daquilo que Deus tolera. Seria muito conveniente. Mas eu não sei se teria efeito. Pelo menos vendo o que acontece em campo quando o juiz dá um cartão amarelo para os nossos jogadores aí, a gente fica na dúvida se o cartão amarelo adianta alguma coisa. O cara esbraveja, gesticula, às vezes ele chega e faz assim, indicando que o juiz está roubando. Nem sempre o jogador reage bem ao cartão amarelo. A verdade é que a Bíblia está cheia de cartões amarelos para a gente. Particularmente, um livro das Escrituras tem uma série de cartões amarelos, alguns deles extremamente complexos, alguns deles desafiadores na questão da interpretação, mas que são extremamente úteis para pessoas que, por acaso, estejam de alguma forma vacilando na sua conduta, que estejam de alguma forma preferindo andar o mais distante possível da vontade de Deus revelada nas Escrituras, só o suficiente para ainda dar a impressão que estão andando. É aquele pessoal que vai lá no final da fila, bem longe do penúltimo. Eu não sei se a sua preocupação com o seu comportamento em relação às ordens e aos mandamentos de Deus é dessa ordem. Se você tem a sua Bíblia, abra para o livro de Hebreus. E abra para o último capítulo do livro. Essa carta é uma carta misteriosa em muitos sentidos. Ninguém sabe de onde ela foi escrita, para onde ela foi escrita e por quem ela foi escrita. Alguém já disse que a autoria de Hebreus é o segredo
mais bem guardado do céu. E tem gente que jura que a primeira pergunta que vai fazer no céu é essa. Não sei, não é a primeira que eu vou fazer. Capítulo 13, versículo 22. Esse livro é um livro exortativo. É um livro de paráclesis. Essa palavra grega bem rica, que significa ao mesmo tempo uma mão no ombro, um pé no traseiro, né, e um dedo no nariz, não dentro, assim, né? Essas três ideias estão contidas nessa palavra grega paráclesis, tá? Então vamos lembrar, faz um gestinho para você não esquecer, né? Uma mão no ombro, cadê? Todo mundo, uma mão no ombro, um pontapé no traseiro, tá? E um dedo em riste, ok? 3 maneiras de nós lembrarmos o que esse livro significa, ok? 13:22. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Essa é a nossa palavrinha paráclesis. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Agora, quem já leu o livro de Hebreus, pelo menos assim, uma vez inteiro, e viu o que é dito para esses crentes no livro de Hebreus, fica até um pouco assustado com essa palavra pouco. Se ele tivesse escrito muito, acho que ninguém ia querer ler esse livro, porque é um livro pesado. Se a gente sabe que ele é um livro de exortação, que é uma confrontação, que é um estímulo e que é uma motivação extrínseca, né? Aquele pontapé, o jeito de levantar e continuar andando, pelo menos nós podemos saber para quem que ele foi escrito. Ele foi escrito para os metokoi. Essa palavrinha grega que acontece várias vezes durante o livro. E eu vou colocar aqui na tela, você pode acompanhar na tela se quiser anotar, várias passagens bíblicas que indicam para nós que tipo de pessoas são esses indivíduos metokoi. Talvez valha a pena dizer que o livro foi escrito para pessoas que ambicionam continuar sendo metokoi, mas que estão em perigo de deixar de ser metokoi. Participantes, eu acho que é a palavra que mais frequentemente é usada para traduzir metokoi. Às vezes é usada companheiros, mas participantes eu acho que é a palavra que é mais frequentemente traduzida, pelo menos na revista e atualizada. Aqui a linha NVI usa outras maneiras de traduzir essa palavra, o que não é muito bom no sentido de desviar a nossa atenção de quão frequentemente ela aparece. Ela aparece pela primeira vez no capítulo 1, onde nós lemos que Deus ungiu a Jesus, escolheu a Jesus dentre os teus companheiros. A palavra aí é traduzida por companheiros. São aqueles servos de Deus ao longo da história, dentre os quais Jesus Cristo foi selecionado, né, para ser o último e o maior dos comunicadores da vontade de Deus. O livro começa com o autor dizendo: Deus falou de muitas maneiras no passado, aos nossos pais, aos nossos antepassados pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aí ele vai dizer como o Filho é o herdeiro de todas as coisas, como o Filho é superior aos anjos. Os anjos andaram em alta alguns anos atrás, e tinha livros sobre anjo em tudo que é livraria, nome de anjo e tipo de anjo que você podia recorrer. Eu sempre ficava lembrando, por que esse pessoal insiste nessa história de saber nome de anjo, qual é o anjo do seu aniversário? Tinha todo esse tipo de baboseiro por aí. Quando a Bíblia diz claramente que há alguém tão maior, tão mais superior do que os anjos, que herdou um nome, uma autoridade, um poder muito maior do que todos os anjos juntos têm. Ao longo do livro ele vai demonstrar que Jesus, além de ser maior do que os anjos, que os profetas, que Moisés, que Josué, que Arão e todo o processo sacrificial, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então o livro já nos dá uma dica, uma ideia
do que significa ser um metrocói. Significa andar nas pisadas dos grandes servos de Deus. Significa tomar como estilo de vida essa obediência a Cristo e a proclamação do Evangelho de Cristo. Significa assumir o cristianismo como não apenas uma religião que se tem no fim de semana, mas um estilo de vida que você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365/66 dias por ano. A ocorrência seguinte é no capítulo 3. E aí a palavra se refere especificamente aos cristãos. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos, ou da nossa confissão. Aqui são as pessoas que receberam o chamado de Deus, que ouviram a voz do Espírito de Deus na sua consciência, apontando o seu pecado, a sua condição de separado de Deus, de destinado para o inferno se alguma coisa não acontecesse. Creram em Jesus Cristo e receberam, sem qualquer esforço pessoal, sem qualquer mérito pessoal, a graça salvadora de Deus em suas vidas. E tornaram-se assim santos irmãos. A Bíblia não desperdiça palavras. Santos irmãos. Há uma separação, há um tirar de uma esfera de vida e o trazer para outra. Separados para serem irmãos. Aqueles que confessam a Jesus Cristo como o seu sumo sacerdote. No capítulo 3, versículo 14, nós encontramos uma dessas passagens difíceis, duras, do livro de Hebreus. Nós lemos lá, 3,14: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Esse versículo tem sido lido de muitas maneiras diferentes, inclusive como uma indicação de que se pode perder essa condição. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que você é um participante de Cristo em virtude da sua fé, e você se torna cada vez mais participante de Cristo à medida que persevera nela. A perseverança não é a causa de você se tornar participante de Cristo. De outra forma, meus amigos, porque dessa forma nenhum de nós jamais chegaria a ser participante de Jesus Cristo. Essa passagem indica para nós que há crentes que perseveram em sua lealdade e por isso vão receber recompensa. E crentes que não perseveram em sua lealdade, que perderão a sua recompensa e correm o risco de ser disciplinados pelo Senhor. Na verdade, o que ele está dizendo é: vocês já são santos irmãos. Vocês já são participantes da vocação celestial. Vivam como tal. Assumam essa condição. Coloquem isso em prática nas suas vidas. Aí vem aquela famosa passagem. Aquela que separa os homens dos meninos. Aquela que causa muita divisão. E eu espero ao longo do nosso tempo aqui, até o final do mês de novembro, ajudar vocês a terem uma outra compreensão dessa mensagem. Essas pessoas que receberam o Espírito Santo são designadas como participantes. Provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Isso descreve um tipo de pessoa. E a passagem vai dizer que esses indivíduos acabaram se tornando infrutíferos. E como resultado disso, seriam castigados pelo Senhor. O debate aí ocorre em todos os níveis da passagem. Que tipo de pessoa é essa? O que aconteceu com elas? O que vai acontecer com elas? Mas hoje nós não vamos tratar disso aqui. Mais para frente, sim. De qualquer maneira, esses metorróis são participantes desse privilégio incrível. O privilégio da nova aliança que Deus prometeu lá atrás. E do qual nós nos tornamos participantes porque estamos em Jesus Cristo.
a presença gloriosa, bendita, consoladora, animadora do Espírito Santo de Deus. Agora, ser participante nem sempre é glorioso e agradável. Tem os seus momentos. No capítulo 12, onde o autor expressa para os seus leitores de que eles estão se candidatando a serem disciplinados por Deus pela sua falta de lealdade, pela sua falta de perseverança, ele descreve os metoroi como pessoas que participam da disciplina do Pai. Ele vai dizer, opa, essa aí não, como diz a sabedoria, entre aspas, popular, me inclua fora dessa. Isso que o pessoal estava querendo dizer. Não, disciplina eu estou fora. E o autor vai dizer, opa, se você está sem disciplina, se a falta de disciplina é evidente na sua vida, abre o olho, porque você pode estar pensando que é sem ser. Ele vai dizer que nós que estamos ligados a Deus por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo, somos participantes, ouçam bem, do privilégio da disciplina. Do privilégio da disciplina. É um privilégio doloroso, mas não deixa de ser um privilégio. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, aí que tem essa palavrinha metoroi, que não é traduzida pela NVI, por isso que na tela vocês têm a revista atualizada. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou seja, você está no meio dos cristãos, mas a sua realidade é outra. Você pertence a uma outra turma, não à turma dos metoroi. Uma característica dessas pessoas é que eles são disciplinados, ouçam bem, e percebem que estão sendo disciplinados. Não continuam no bem bom, como se nada estivesse acontecendo. Não chegam a dizer, essas são as circunstâncias da vida. Eles reconhecem o toque disciplinador de Deus, a persuasão, o convencimento, o gosto amargo da ação convencedora do Espírito Santo. E pedem perdão, e se deixam disciplinar, e se deixam moldar pelo Senhor Jesus Cristo e pela igreja que exerce a disciplina em nome dele. Talvez o versículo mais importante nessa descrição de quem são os metoroi no livro de Hebreus está no mesmo capítulo, no versículo 10. Diz assim, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. E talvez a nossa parte traseira, ainda lembre das suas que levavam. Não sei se você teve esse privilégio de ter pais disciplinadores. Não é no momento bom, mas produz o seu fruto no futuro. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Mais uma vez aí, deram uma paráfrasezinha no metoroi. Para que sejamos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus está querendo antecipar aqui na terra aquilo que vai ser o nosso privilégio lá no céu. Lá no céu não vai ter dúvida, nós todos vamos participar da sua santidade. Não é uma opção. Não vamos chegar no céu e falar, olha, eu quero um pacote sem santidade. Alegria, felicidade, coroas, galardão, até uma harpinha eletrônica, né? Mas não quero santidade não. Não vai ter isso no céu. O que a disciplina de Deus faz e o que esse livro faz é nos lembrar que as circunstâncias pelas quais Deus nos disciplina produzem uma maior identificação com Deus. E ouçam bem, olhem para mim. Significa que outras pessoas vão perceber a presença santificadora de Deus na sua vida. Não é algo que se possa guardar no cofre. Não é algo que você possa fazer como um documento de carro, que você deixa o original na gaveta e roda por aí com a xerox. Vocês estão me entendendo? Não existe xerox de santificação.
Essa é uma luta na qual nós todos, a começar pela liderança aqui de igrejas, está envolvido. E quando nós nos contentamos em andar com uma santificação xerocada, então vamos abrir o olho, porque é aí que o livro de Hebreus vai entrar em cena. Era o problema daqueles leitores originais, embora nós não saibamos quem eles são. Assim, nessa capela introdutória da série, eu quero mostrar para vocês algumas dessas advertências que Deus dá contra essa santificação xerocada, de segunda classe. Do tipo, la garantia soy yo. Desculpe os paraguaios presentes. A primeira delas é contra a negligência espiritual. Isso está no capítulo 2, versículos 1 a 4. E o princípio aí é que negligência para com a revelação sempre traz consequências sérias. Não vamos entrar nisso agora, porque esse vai ser realmente o conteúdo das futuras mensagens dessa série. A segunda delas é contra a incredulidade, aquele coração endurecido de que nós falamos na última mensagem da série sobre o coração de estudante. De passagem, o CREM, nossa biblioteca, e o seu departamento de divulgação, vamos dizer assim, já preparou um CD com toda aquela série. Se quiser conferir, tem as 5 mensagens, um DVD, só som e vídeo, e está oferecendo aí para vocês. Plim, plim, fim comercial. A terceira é contra a imaturidade. Ou seja, o fato de que aqueles irmãos ali, seja lá onde foi que para onde a carta foi escrita, se Jerusalém, se Roma, se o norte da África, se qualquer outro lugar, já tinham passado tempo suficiente na fé para serem capazes de viver uma santificação autêntica, original. Mas eles deliberadamente estavam adiando a sua obediência. Adiando a sua obediência. E obediência adiada é irmã gêmea da desobediência. E é isso que a carta está dizendo para esse pessoal. Ele está dizendo, cuidado, não fique nessa aí, porque isso aí é um risco terrível. E a gente vai ver qual é o risco e quais são as consequências. A quarta advertência, e são só 5, é contra a rejeição das responsabilidades que a nova aliança traz. Se Jesus é tão grande, tão maravilhoso, tão superior a tudo que a antiga aliança oferecia, teimar em viver à sombra da antiga aliança, mas tentando mostrar a carteirinha da nova aliança, vai trazer disciplina, e disciplina tão terrível que o autor descreve com essas palavras: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em outras palavras, tentar andar com um pé em cada canoa é chamar a disciplina mais violenta de Deus, que pode chegar até a morte. Negócio sério pra caramba. A última é contra a falta de perseverança em meio às dificuldades. O autor vai advertir os seus leitores de que eles nem começaram ainda a sofrer por causa da sua fé. No versículo capítulo 12 ele fala que eles não chegaram até o ponto de derramar sangue, ou seja, o próprio sangue, por causa da sua fé. O que implica que isso já tinha acontecido em alguns lugares, que pessoas já tinham morrido por causa de serem leais a Jesus Cristo. Agora, isso está tão longe de nós, não é verdade? Nós aqui no Brasil tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, não pensamos que um dia isso pode acontecer. Mas não tem razão nenhuma pela qual isso não possa acontecer, especialmente dada a qualidade moral, ética da igreja brasileira. Nós estamos nos tornando progressivamente piores do que os descrentes. Porque deles, pelo menos o que se pode esperar é o que se vê por aí.
Mas quando da igreja nós começamos a ver o mesmo tipo de comportamento, nós estamos chegando no ponto em que estamos com uma santidade xerocada. Na verdade, até falsificada. Se você quiser ler algo interessante sobre isso, procure no site Tempora et Mores, ou Tempora or Mores, do professor Augusto Nicodemos. Ele tem uns pensamentos bastante provocativos sobre por que é que talvez o estado de coisas governamental que nós estamos vendo aí continue. Ele levanta uma questão muito interessante. Talvez isso seja uma disciplina contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Opa! Muito sério isso aí. Ok. Se você não achar nada, procure dá um Google lá em Augusto Nicodemos com U, que você vai talvez encontrar isso aí. Esse é um livro para participantes vacilantes, aqueles que estão, como a gente dizia lá na minha rua no Rio de Janeiro, dando vacilo, bobeando, comendo mosca. A mensagem desse livro fala sobre a superioridade de Cristo na sua pessoa, tá? E na sua obra. E o que isso devia fazer com esses leitores, esses indivíduos que estavam vacilando na sua lealdade. Talvez você precise parar um pouco e passar um tempo considerando a superioridade de Jesus Cristo. Eu confesso que sexta-feira passada eu fiquei com uma baita inveja do pessoal do Projeto Marcos, que foi para o acampamento e tinha como tarefa ficar 2 horas absolutamente sozinho com Deus. É difícil, mas eu gostaria de ter esse tempo. E eu não sei o que foi que você considerou, pensou, se você orou, leu a Bíblia, ou o que você fez, olhando para os passarinhos, para as árvores. Mas acho que a gente precisa parar um pouco e considerar quão superior Jesus Cristo realmente é na nossa vida. Na teoria nós sabemos. É impossível passar um ano aqui no SBPV, que seja, e não estar plenamente informado de que Jesus é superior. Mas eu penso na minha vida, quão superior Ele é na minha vida. As coisas de que eu gosto lá no fundo. Assistir o futebol no domingo de tarde. Pegar um livro para ler quando eu preciso estudar. Dar atenção às pessoas, em vez de ficar fechado na minha concha. Será que Jesus é tão superior assim na minha vida? Será que Ele é a razão maior pela qual eu existo? Porque se isso não é algo que você conscientemente busca e reforça na sua vida, você vai começar a vacilar. E na hora que você sair, chegar lá fora e os colegas convidarem para uma balada, para uma noite dessa aí, para uma sessão de alguma coisa que você não devia fazer, vai dar vacilo. E o primeiro vacilo tem a incômoda capacidade de tornar o segundo um pouquinho mais fácil. E aí nós corremos o risco do coração endurecido, da consciência cauterizada, insensível, calosa, na qual a palavra de Deus já não consegue fazer efeito. O livro foi escrito para levar os crentes à maturidade e à perseverança da fé. Então, à medida que nós formos estudando esse livro durante o mês de novembro, essa é a pergunta que deve ficar no ar para você e para mim. Que tipo de participante é você? Você é um metorkos, uma metorché, um participante, uma participante. Alguém que assumiu Jesus Cristo na teoria e na prática. Você, chegando no fim de 2006 aqui no SBPV, é alguém que está vacilando na sua confiança
em relação ao nosso Senhor, na sua obediência em relação a Ele. As próximas capelas sobre esse tema vão ser incômodas, eu prometo para vocês. Elas vão talvez expor cantinhos, aspectos do seu comportamento, da sua personalidade, a sua escolha, a sua vontade. Talvez você não goste de ver. Vão confrontar vocês e a mim, primeiro, com essa questão de quão leal você é, eu sou, ao Senhor Jesus Cristo. Mas como o livro de Hebreus, o interesse delas vai ser produzir maturidade, perseverança na fé. Vamos fazer oração.